Segunda Guerra Mundial, a necessidade de aparecer um espaço para o povo judaico. Eu vou para a escola ou escoltado com uma carrinha atrás de mim. Eu não sei se hoje é o início da minha vida ou se é o fim. Eu estou com medo, diariamente eu já não sei viver. Ando na rua para a escola e ando sempre a correr. Uma solução que era a chamada solução dos dois Estados. Fiquei a perceber que não tinha noção do que é um regime de apartheid. Sejam todos muito bem-vindos Espetáculo. ao primeiro episódio do Mind da Foca. Cá estamos nós, não é verdade, Bruno? Finalmente, não é? Primeiro episódio, mais uma vez. Pois, qual é que será o primeiro episódio? Nunca vão saber. Nunca É sabes. sempre o primeiro episódio. É sempre. E hoje estamos aqui perante um grande convidado, não é verdade? Lidera o projeto internacional Gay Education. Ganhou um prémio de Luxemburgo 2022. Prémio da Paz. Membro de direção da Humans Before Borders. Ok. Licenciado em Astronomia. Esta é inesperada aqui no meio. Ok. Coordenou um projeto relacionado com pessoas em situação de sem-abrigo. O Casa Porto, foi aí que nós nos conhecemos. Esteve na Grécia a fazer voluntariado, em que foi para o mar resgatar pessoas migrantes e refugiados. Chegou agora da Palestina. Quem é ele? É o grande, é o enorme Pedro Pedrosa! Bem-vindo, grande Pedro. É um prazer estar aqui Pedro. contigo. Muito obrigado, eu é que agradeço. Obrigado, pá. Falou que estava difícil esta introdução. É. Foi. Epá, É também pressão, pá. já sabes? É viste- pressão. já viste a história de Admiro-te vida, muito, o Pedro, eu sei. currículo do grande Pedro. Obrigado. Admiro-te muito, pá. Não, é qualquer coisa. Agora, relativamente aqui a esta questão da Grécia. Pedro, tu podias ser considerado um criminoso neste momento. Por acaso alguns amigos meus Não é? estiveram lá comigo. sim, Exatamente. estão a enfrentar quase a possibilidade de 25 anos na cadeia por causa do auxílio à suposta imigração ilegal. Isso é uma questão. É mesmo incrível, pá. Em que ponto é que nós estamos que ir ajudar um ser humano, retirá-lo do mar, pode ser considerado crime? Enfim. Palestina, Pedro. Chegaste agora, Há 4 dias. há 4 dias. Como é que foi essa experiência? Não foi uma experiência de voluntariado nem nada disso, foi uma Certo. experiência para ficar a conhecer a realidade Ok. e foi uma experiência surpreendente do ponto de vista que eu, que me achava que conhecia a situação, fiquei a perceber que não percebia nada daquilo. Pois. Fiquei a perceber que não tinha noção do que é um regime de apartheid, claro, o que se está a passar com a situação palestiniana e se calhar quase que vim um bocado em choque, acho que posso dizer isso também. Pronto, é o que é. Eu acho que também foi o objetivo da minha viagem, foi para ir aprender, para ir conhecer as pessoas, para falar com as pessoas, para tentar perceber o que é que realmente se passa, porque o que fica claro logo no primeiro dia é que o que passa por aqui nas notícias nunca é aquela realidade que nós vemos lá. Ok. Claro. E as notícias são super importantes, porque se foram as notícias que me fizeram ir para a Grécia da primeira vez, não é? Eu acho que para mim a informação fluir, uma informação correta e adequada e verdadeira é super importante. E o que se nota é que estamos a receber informação que é de certa forma filtrada para servir interesses políticos e até interesses económicos também. Claro. Para enquadrar um bocadinho, que se calhar vamos ter gente que não percebe o que está a passar, não é? Sim, é Israel, importante fazer aqui um Palestina, enquadramento histórico também, não não é? é? Ajuda-nos, Pedro. Mas no Claro. fundo, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? O povo judaico não tinha país, então foi encontrada uma solução na Palestina. Haviam vários em cima da mesa. Haviam até. várias, não é? Em cima da Inclusive mesa. Angola, Argentina, haviam várias possibilidades. E pronto, acabou-se por optar pela Palestina, que na altura era, podemos dizer desta forma, uma colónia inglesa. Certo. Exatamente. De facto, havia ali chama-se o mandato inglês. Havia ali um mandato que veio depois da Primeira Guerra Mundial de gestão daquele espaço dos ingleses. Isto depois do fim do Império Otomano, que tinham estado naquele espaço, não é? Depois da Primeira Guerra Mundial, mandato inglês. Sim. Segunda Guerra Mundial, a necessidade de aparecer um espaço para o povo judaico. Mas é importante que se esclareça que sempre houve uma plena convivência, tanto no Império Otomano como no mandato inglês, Sim. entre
judeus, muçulmanos e cristãos naquela zona. Exatamente. Nunca foi razão de conflito, sempre houve uma plena comunhão, digamos assim, entre Sim, as pessoas que viviam lá, judeus árabes, muçulmanos árabes e cristãos árabes, sempre conseguiram viver bem e em paz. Mas depois também com isto apareceu um projeto, que é o tal projeto zionista, e o projeto zionista Sim. tem a ver com a criação de um Estado religioso, no fundo, para Israel. Exatamente. Para o povo judaico, Judaico, não é? que se veio a chamar Israel. Que chegámos a 1993, e encontrou-se aqui um tratado, não é? Que é o Tratado de Oslo, Sim. em que ambas as partes aceitaram, de certa forma, conviver naquele espaço, não é? Uma solução que era a chamada solução dos dois Estados. Sim. A solução dos dois Estados, onde haveria um Estado palestiniano que seria orientado, governado por uma coisa que ainda existe, que ainda se chama Autoridade Palestiniana, e que nos podemos lembrar um nome conhecido que era o Arafat. Sim. Exatamente. E do lado israelita tínhamos também um outro nome conhecido, que é o Ariel Sharon. Aliás, ambos ganharam o Prémio Nobel da Paz. Só que a questão é que esta solução não durou muito tempo. Sim. Não durou muito tempo porque começou a crescer um muro, começou a serem criadas leis de apartheid. Então, o que nós temos neste momento, temos um muro, não é, que divide aquilo que é, digamos, o Estado de Israel, onde vivem palestinianos também. E trabalham lá. E trabalham e vivem e têm um passaporte israelita, mas são palestinianos são cidadãos de menos direitos. Ou seja, existem cerca de 60 leis no Estado de Israel que são leis da apartheid, que distinguem o tipo de cidadãos, se são palestinianos, se são israelitas. Eu não queria dizer de origem, porque acho Sim. que quase É uma não categorização, de certa Sim, forma, não é? sim. E depois existe um muro que divide então aquilo que nós chamamos o West Bank, que é conhecido nas notícias, digamos assim, por West Bank. E aqui vivem muitos palestinianos. Vivem bastantes palestinianos em situações onde o West Bank está dividido em várias zonas, em zonas onde tem uma maior presença de uma autoridade policial israelita, outras zonas sem nenhuma presença de uma autoridade policial israelita, e então há uma linha, não é, que foi feita nos acordos de Oslo, que é tal chamada linha verde. E o que nós vemos até é que este muro é construído às vezes mais de 30 km para dentro da linha verde. E isso vê-se claramente, mas depois quando começamos a perceber, a olhar para o mapa, porque começam a crescer uma outra coisa que é totalmente proibida à luz do direito internacional, que são os colonatos israelitas. Os colonatos israelitas, vamos dizer que são vizinhanças, que são criadas em topo de pequenas montanhas dentro do West Bank. Estas vizinhanças estão completamente cercadas, têm proteção militar, e o objetivo destas vizinhanças é estender território. É como se fossem quase umas frentes de guerra, não é? Para irem conquistando certo tipo de território. E o que acontece é que existem fundações, organizações, também apoiadas pelo governo israelita, que fazem publicidade, desde nas redes sociais, websites, pelo mundo todo, a chamar pessoas de origem judaica para irem ocupar estes espaços. Estamos a falar de uma situação de propaganda, não é? Uma situação de propaganda que é feita para chamar pessoas para irem ocupar estes espaços. As pessoas vão, ocupam estes espaços, muitas vezes sem qualquer conhecimento. Não são pessoas de lá, são europeus, são muitos deles americanos, que têm muitas vezes até podem nem ser religiosos convictos, mas que têm uma ligação ao judaísmo, e vão e ocupam estes espaços. E pronto, o que nós vemos, situações, quando estamos lá a ver a realidade, o que nós vemos é, mesmo estes colonatos estão a crescer naquilo que se chama os outposts, ou seja, são criadas estas vizinhanças que estão dentro de fronteiras, não é? Dentro do muro, de uma rede, onde só israelitas podem entrar, e mesmo assim começam a criar aquilo que são outposts, ou uma fábrica fora, ou uma estufa, ou um pré-fabricado onde já começam a viver algumas pessoas, para assim irem conquistando terreno também. E o que nós conseguimos ver é que alguns colonatos já se começam a fundir, e alguns também já se começam a fundir com, digamos, com a terra-mãe, com a parte do Estado de Israel, para fazer crescer, fazer estender o território que é o território de Israel. Existe uma imagem, se nós procuramos na internet,
imagem do mapa da Palestina, a evolução do A mapa da evolução, Palestina, e tudo, sim. e nós vemos É chocante. esta tomada de território. Deixa-me só fazer aqui 2 pontos, não é? O primeiro é que todos nós estamos em projetos para ajudar pessoas, não é? E gostamos de ajudar e Sim. pronto, porque isto é um tema sensível, não é? Então, se calhar para as pessoas perceberem porque é que estamos a falar sobre isto, não é? Por questões humanitárias, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Este seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que neste momento Israel também vive sobre uma extrema-direita, não é? Sim, tem um governo de Um governo de extrema-direita. extrema-direita. Só para nós termos a noção de como as coisas estão, aquilo, digamos que aqueles pontos altos de tensão entre a Palestina e Israel são as chamadas intifadas. E a segunda intifada deu origem quando o Ariel Sharon, que na altura estava na oposição, já depois de Oslo, mas na altura estava na oposição, foi a Al-Aqsa Mosque, que é dentro de Jerusalém, existe aquilo que é chamado a Esplanada das Mesquitas, não é? E o Ariel Sharon foi lá. Isto deu origem, foi o gatilho, não é? Para dar origem à segunda intifada, que durou vários anos e que morreu muita gente. E o Ariel Sharon foi lá e isso foi a origem. Mas faz amanhã 15 dias que o ministro de extrema-direita de Israel foi lá também. Ok. Né? Para nós vermos aquilo que a normalização do que está a acontecer. Exatamente. Não é? Aquilo que foi de facto um ato violento há mais de 20 anos atrás, quase há 30 anos atrás, agora é feito com normalidade. É uma coisa que é feita com normalidade. Não é que fosse proibido, mas que fosse proibido ir à Esplanada das Mesquitas, não. É uma questão de provocação. Claro. E este ministro de extrema-direita do Estado de Israel, ele próprio não nasceu em Israel. Ele é aquilo que nós chamamos um colono. Pronto, a expressão que se usa mesmo nas placas da estrada e Sim. tudo para Israel são settlements, são os colonatos, e os settlers são aqueles que vivem nos colonatos, que a maior parte vêm de Europa e dos Estados Unidos. Sim. E é o que se passa neste caso. Ele próprio é um colono que está lá e agora está no governo de Israel. Este ato, de certa forma, provocação, é habitual. Exato. É habitual. E um dos grandes problemas que isto tem, de facto, é o motivar ainda mais aquela, como é que é dizer, aquele fervosismo. Pois. O ódio, não O é? ódio motiva ainda mais o ódio, Claro. motiva ainda mais as questões do apartheid, a discriminação, etc, etc. Isso traz problemas gravíssimos. Mas os próprios israelitas também estão na rua contra este governo de extrema-direita, mas pelo que falamos com pessoas palestinianas, eles pouco acreditam que esta indignação contra a extrema-direita no Estado de Israel possa trazer qualquer benefício para o povo palestiniano. Sim. Estamos a falar de a maior parte das pessoas que vivem em Israel. Claro, há pessoas que não, mas a maior parte das pessoas que vivem em Israel são de facto zionistas. Ou seja, acreditam neste projeto de expansão do Estado de Israel e de criar apenas um Estado para uma etnia Exato. e para uma religião apenas. O que nós vemos também é que na Europa isto também está a acontecer. Na Europa, neste momento, na Alemanha, o antizionismo é equiparado ao antissemitismo. Quando são duas coisas diferentes. O antissemitismo era aquilo que o Hitler Exatamente. pregava de eliminar os O ódio aos judeus, judeus, o não ódio é? aos judeus. Exato. O antizionismo não. O antizionismo é ser contra um plano político, ser contra um projeto político, Exatamente. uma estratégia política. Isso é o antizionismo. E neste momento, França também há 2 anos ou 3 equiparou um ao outro. Na Alemanha também é proibido, porque a Alemanha tem este sentimento de culpa enorme. Claro. E este sentimento de culpa enorme faz com que na Alemanha qualquer coisa que seja anti-Israel, Sim. anti-judaísmo É sensível, não é é? muito sensível. Claro. E faz com que pessoas sejam presas. Inclusive, eu vi imagens de pessoas que eles próprios são judeus serem presos por estarem a pregar o antizionismo, Sim. não é? Que é um bocado, ou seja, comparar aquilo ao antissemitismo, não é? Porque não faz sentido um judeu ser antissemita, não é? Não vai ser Claro, contra ele. anti a sua própria existência, não é? E então o que vemos é isto. Estamos a ver judeus também a ser detidos na Alemanha por causa que se estão a opor ao antizionismo. E ainda bem, porque é preciso que os judeus também se Exatamente, oponham. E o que nós vemos também, isto também acontece, um dos episódios que nós vimos existe uma
uma organização que é uma organização feita por antigos soldados israelitas que, durante o seu momento em que eram soldados, viram de facto este apartheid, viram de facto a forma como eles próprios até estavam a tratar o povo palestiniano e resolveram deixar e resolveram criar esta organização onde pegam em jovens e levam os jovens a estes locais palestinianos para lhes falar sobre de facto a opressão que o exército israelita está a provocar. Exatamente. E nós vimos isso na cidade de Hebron. Hebron é uma cidade completamente apartheid, é uma cidade onde existem pessoas que têm acesso a tudo e existem pessoas que não têm acesso à cidade toda. Existem checkpoints, as pessoas têm que ser revistadas, as pessoas têm que, ao ponto de uma mãe com um bebê, a chupeta tem que passar naquela tapete rolante, tipo O detector de metais. não é? Aquilo sujo, e tem que passar lá a Sim. chupeta do bebê também, vezes e vezes sem conta. E vimos aqui esta organização, não é? Falar sobre os crimes que são cometidos pelo exército israelita, e eles era um homem que estava com cerca de 20, 30 jovens, quase parecia uma visita de estudo, e estava-lhes a falar sobre isto, e andavam atrás de 2 blindados militares a colocar uma certa pressão. Estamos a falar dentro da cidade de Hebron. Sim. Andavam 2 blindados militares a colocar certa pressão também nesta pessoa. Isto é o nível que nós chegamos, onde mesmo aqueles israelitas que querem falar contra este regime de apartheid, também eles próprios estão a ser vítimas de certa opressão por parte do Estado de Israel. No fundo há uma pressão do governo também, não é? Sim, Porque estas pessoas é importante para o governo que não tenham voz, não é? Estamos a falar Sim. de um regime de extrema-direita. Sim, é importante para o Benjamin Netanyahu, não é? Que cada vez tem uma voz mais agressiva. É importante que a sua narrativa persista. Exatamente. E a narrativa dele persiste através dos acordos que faz com, digamos, os países do norte global, os Estados Unidos. Neste momento os Estados Unidos têm o Joe Biden, que é zionista à frente dos Estados Unidos, não é? Ele é super pró-Israel, mas também em França a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa, até aqui em Portugal. Nós aqui em Portugal, há cerca de 15 dias, houve um voto de congratulação na Assembleia da República para congratular o Estado de Israel nos seus 75 anos de existência. Sim. E foi aprovado. Foi aprovado até com, digamos, com a conivência do LIVRE e do PAN. O Bloco de Esquerda votou contra, o PCP votou contra, todos os outros votaram a favor, exceto alguns deputados do PS que se abstiveram, mas o LIVRE absteve-se e o PAN absteve-se. Isto de facto é preocupante porque são partidos que nós achamos que iriam estar do lado certo da história, mas estão, de certa forma, também a mostrar a sua conivência para esta situação. Um que bocado se está como a quem passar. cala consente, não é? Sim, é quase isso. Principalmente quando formos ler a resolução, nós vemos que a resolução fala na existência dos 2 Estados, Exatamente. que já não é uma coisa que o povo palestiniano quer. Fala também do conflito israelo-palestiniano. Não existe um conflito. Não há um conflito quando tu tens num lado armas e no outro lado pedras, não é? Pois. Não podemos dizer que isto aqui é um conflito, não é? Quando temos de um lado um armamento nuclear e no outro lado crianças com fisgas, não é? Sim. Então tem toda esta narrativa de construção, quase que uma construção da paz fosse uma coisa que dependesse de ambos. Não, a construção da paz é muito simples, tem que ser uma decisão unilateral por parte do Estado de Israel se quiser a paz, porque não há outra solução, não é? Estamos a falar de um lado que tem armas, de um lado que tem leis, que está a oprimir, e o outro lado que não tem nada, que são pessoas sem nada, não é? Sim. É a mesma coisa que nós dizermos assim, os direitos dos professores apenas dependem dos professores. Não, depende do governo, do ministro, que tem que tomar aquelas decisões. Os professores não podem fazer nada por isso, não é? Claro. É quase o mesmo género. Mas só para contar uma história que realmente mostra o quão chocante esta realidade é. Estes colonatos são construídos nos topos das montanhas e existem aldeias palestinianas e existe uma região que é chamada Massaferiata e esta região é essencialmente pastorícia, da agricultura, que as pessoas vivem. E então, nestas pequenas aldeias, as crianças, não há escolas em todas as aldeias, as crianças têm que caminhar do ponto A para o ponto B para ir a uma escola. Mas com o crescimento destes colonatos e como as crianças não podem atravessar os colonatos, as crianças têm que caminhar mais e mais. Então as crianças Estamos a falar do dia-a-dia de uma família Sim. normal, de uma do criança dia-a-dia de uma normal, criança. não é? Palestina. Sim, palestiniana, que tem que Palestiniana, atravessar sim.
tem que andar naquele dia 10 km para ir à escola. Só que, ao fazer este caminho, o caminho mais curto possível, para não entrar dentro de um colonato, é passar numa estrada que está fora do colonato, mas passa ao lado do colonato. E as crianças começaram a fazer este caminho já há alguns anos e começaram a ser assediadas, a ser agredidas, a ser violentadas verbalmente e por aí fora. Então, isto ficou conhecido, não é? E houve voluntários que começaram a fazer esta viagem com as crianças de certa forma para as proteger. E esses voluntários também começaram a ser agredidos pelos colonos. Não estamos a falar do exército, Sim. estamos a falar de pessoas civis. Sim. Começaram a agredir também estes voluntários, até ao ponto como uma voluntária americana que foi agredida e ficou gravemente ferida, assim como outras crianças palestinianas. Então, pronto, como é americana, houve uma necessidade de criar então uma lei, de certa forma, não para punir, ou seja, criar uma lei para que as crianças pudessem atravessar. E a solução que foi feita foi, então, nenhum voluntário pode ir para aquela estrada, as crianças atravessam escoltadas por um carro, um blindado do exército israelita. Tem aqui 2 soldados a pé e um soldado dentro do carro. Isto foi a lei. Nunca fizeram uma lei para punir as agressões, nunca fizeram uma lei para procurar porque é que estas agressões estão a ser para feitas. serem mais justos, no fundo. Sim, não é? sim, para serem mais justos. Não, isso nunca foi o objetivo. Então o que acontece? As crianças, ao chegarem, que é uma estrada de poucas centenas de metros, ao chegarem num lado, 6h30 da manhã, 7 da manhã, têm que esperar que cheguem os militares para as acompanhar naquela poucas centenas de metros, e do outro lado da escola estão então voluntários à espera deles. O que acontece? As crianças chegam e os soldados não estão lá. E esperam 1 hora, e esperam 2, à espera que os soldados cheguem diariamente para as ajudar a atravessar. O que acontece? Enquanto esperam pelos soldados, os voluntários ligam às crianças a perguntar como é que elas estão. E o que se ouve praticamente todos os dias é: já estão aqui colonos a andar de carro à nossa volta, estão aqui colonos já a aproximarem-se demais de nós, e os soldados não chegaram ainda. Pronto, e isto é o que acontece. Muitas vezes, se os voluntários deste lado da estrada estiverem um bocadinho mais próximos da estrada, os colonos ligam aos soldados, e os soldados chegam primeiro aos voluntários do que chegam às crianças para as ajudar a atravessar. E então é isto. E depois o que se vê, pronto, existe aquela obrigatoriedade legal de 2 soldados a pé, um dentro do carro, não acontece. Sim. Vão todos dentro do carro e vê-se as crianças com um blindado atrás a trazê-las para depois ir para a escola, que nunca sabem a que horas chegam. Às vezes, há dias que chegam com 2 horas de atraso, 3, outras vezes 1 hora. Isto diariamente. Diariamente, tanto para vir para a escola, porque depois também têm que ir embora. E outra vez a mesma coisa se passa para estas crianças ir embora, porque de facto é esta a violência que se vê nestes locais. E ou seja, o ir à escola para estas crianças, estamos a falar é um ato de resistência. Não é? As crianças muitas vezes vão à escola apenas 1 hora ou 1h30 porque já chegaram muito tarde, não é? E por muito que nós queiramos, ninguém aprende quase nada numa hora e meia, não é? E o sofrimento que não deve ser acordar de manhã e não saber o que é que vai acontecer. Claro, não é? e não saber o tempo que vão estar ali, depois ter que ir embora já à hora do almoço, já acaba à 1 hora da tarde, já acaba a barriga a dar horas, e ter que esperar mais 1, 2 horas que eles as venham buscar, etc. E podem não chegar a casa até, não é? Podem não chegar a casa, ou podem não vir à escola. Então é todo este processo, é um processo violento. Para aquelas crianças, o ir à escola é um ato de resistência, faz parte. Sim. Mas o que pude presenciar na Palestina é que a resistência começa no ir à escola, começa a implantar uma árvore também. Isto é super interessante, que é, há pessoas a fazer resistência a plantar uma árvore. Ok. Há pessoas a fazer resistência a cultivar no monte, a levar as cabras ao monte, por aí fora. Isto tudo porque, por exemplo, nós estamos a passar também nesta região de carro e paramos, estava lá um pastor com a sua família a apanhar erva no monte. Nós éramos bastantes, pedimos ajuda e nós fomos ajudar. Em cerca de 5, 10 minutos estava um tanque e um blindado a observar-nos lá, a poucos metros, a 50 metros de nós. A tentar perceber o que é que se passava ali, Sim, não é? só porque estávamos a apanhar erva no monte, não é? E isto, não estamos a falar dentro de um colonato, não estamos a falar sequer a uma distância que se visse algum colonato neste local. Não é? Estamos a falar de uma zona isolada e é isto a vida das pessoas constantemente. Hipervigilância constante, não é? Hipervigilância constante, basta passar um colono, ligar, eles vão. E isto é o nível que as coisas estão. Há locais
E eu estive apenas no West Bank, não estive em Gaza. Em Gaza a situação é muito Pois. pior. Em Gaza estamos a falar de pessoas que estão fechadas, que estão completamente fechadas, só entra e só sai, o que Israel deixa aqui entra e sai, ou então quando o Egito deixa entrar e sair alguma coisa também do outro lado. Isto são, pronto, vi inúmeras formas de fazer a resistência, isso é impressionante, como as pessoas são criativas, como se reinventam Sim. todos os dias para conseguirem resistir de certa forma. E a coragem que têm, não é? Sim, é claro que é preciso É. muita coragem, porque eles depois são presos também. São presos, isto é uma coisa que é a prisão administrativa, que as pessoas são presas durante um certo número de meses, Ok. sem acusação, que pode ser renovado, novamente sem acusação, e às vezes estão anos assim. Anos e anos a fio, assim, a ser detidos, a ser presos, todo este sistema, e o sistema judicial não funciona. Existe, eu não sei se conhecem o Jornal Fumaça. Se ouvirem o Jornal Fumaça, eles têm vários podcasts Ok. que fala sobre esta situação da Ok. Palestina. Mesmo esta questão de quando as pessoas são presas, as pessoas vão a um tribunal militar. Os civis palestinianos não têm direito a um tribunal civil como Certo. qualquer outra pessoa. Vão para um tribunal militar onde só há 2 civis, que é a pessoa palestiniana e o advogado da pessoa palestiniana. De resto, tudo é Impressionante. militar, desde o juiz, desde a acusação, desde Sim. as testemunhas que eles arranjam, tudo é militar. Isto é a situação que estamos a viver. Agora, pronto, eu de facto fiquei impressionadíssimo com a forma de resistir das pessoas palestinianas e com os sonhos que eles têm, porque contactamos com presidentes de Câmara, contactamos com pessoas assim, e eles têm sonhos para as suas cidades, assim, nós falamos de uma zona, uma pequena vila que se chama Farca, e falámos com o presidente da Câmara e os sonhos que ele tinha era a mesma coisa que se fosse uma vila da mesma dimensão aqui, Sim. falar com o presidente da Câmara, era igual, eu queria reconstruir isto, fazer um museu, fazer isto, a ideia, não é? Só que ali, tudo o que é sustentabilidade alimentar, sustentabilidade energética, sustentabilidade do acesso à água, tudo isto ganha uma nova dimensão, não é? Quando nós aqui falamos em fazer projetos para nos tornarmos mais sustentáveis, não é? Sim. Sim. Não é uma necessidade clara que nós temos. É uma necessidade se olharmos para o estado do planeta, mas não é uma Sim, necessidade para a exatamente. sobrevivência daquela cidade. Mas lá é. Ter uma cidade alimentarmente soberana, não é? Ou seja, que possam produzir toda a comida que necessitam, Sim. é uma questão de sobrevivência. É uma questão É a de única sobrevivência. forma que eles têm, não é? Sim, é a única forma que eles têm. Sim. É impressionante. Isto é, epá, sem palavras. É realmente do ponto de vista diário o impacto. E imaginemos, não é? No caso principalmente dos palestinianos, principalmente nesta zona, crianças, qual é o impacto para a saúde mental, não é? Um conjunto de questões. Qual é o impacto real que isto terá na vida destas crianças, não é? E quando é que a sociedade no geral vai ficar alerta para Sim. esta questão? Sim, isto é quase como algo que não existisse, entre aspas. É impressionante como é que isto pode acontecer em pleno século XXI. A extrema-direita está a aumentar em muitos países. Sim. E não tenho dúvidas que se calhar tu concordas, Pedro, que é a grande responsável por estes massacres atuais na Palestina, não é? Sim, mas também temos que olhar que isto já vem de muito atrás. Sim, já há um seguimento, não é? Sim. A nível histórico, Irá intensiva, tornou-se mais intensivo, Sim. mas de facto já vem de algum tempo atrás. Isto é mesmo o plano zionista. A extrema-direita tem uma forma de acelerar, mas o plano sempre foi este. Sim. Não é? E de facto o que nós vemos é que nós também temos que pôr sempre em plano de situação, extrema-direita e tal, e como é que as coisas funcionam. Claro que não podemos dizer que estamos a ver nazis, não são nazis, não é? Sim. Mas também nos podemos esquecer que são fascistas, não é? E existem diferenças claras entre tudo Sim. e de facto seria um bocado antagónico dizer que um judeu é nazi, não é? Mas podemos dizer que um judeu é fascista. O próprio Mussolini tinha judeus Sim. no seu governo fascista. Sim. Em Itália ele tinha judeus também. E então é isto que acontece. Quando estamos a olhar para o Estado de Israel, eu acho que a ideologia pouco importa. Porque também a extrema-esquerda também é zionista, não é? Estamos a falar de uma realidade e nós vemos pessoas que vêm para aqui, para Portugal, que são israelitas, que viajam pelo mundo, que
principalmente agora com esta cena dos nómadas digitais, vamos ver cada vez mais, não é? Eu também estive na Índia, vi em Goa muitos israelitas e tudo, mas por muito que sejam cidadãos do mundo, não é? Têm a mentalidade zionista. Ou seja, por muito que sejam de esquerda, direita, tanto faz. Sim. Têm aquela mentalidade zionista, e esta mentalidade zionista de facto é o que está a causar este problema na Palestina. Deixa-me só tentar complementar também. Eu Ok. acho que faz sentido, mas mesmo o que o Pedro partilhou há pouco, não é? De realmente esta questão dos judeus europeus, haver aqui estas colónias e quase como sendo algo do ponto de vista do sentimento de pertença, ou seja, haver aqui quase como uma perspectiva por parte de Israel, não é? Mesmo pessoas que acabam por estar associadas à religião judaica, não é? Deste sentimento de pertença, ou seja, se eu sou ou se tenho ligações eu tenho quase a obrigação de defender a minha religião e o meu povo e quase que colocando ou lá está, não perspectivando como é que será a outra parte. É muito nesta Anulando, lógica. não é? Anulando. Exatamente. E acho que é muito este sentimento de pertença, às vezes injustificado, que acaba também por motivar estas questões. Isto é tão fora de série que eu sinto-me confuso com esta informação. Isto é... Sim. É muito Mas confuso. o zionismo, nós podemos olhar, o zionismo é muito claro, é a criação de uma nação exclusiva Sim. para o povo Certo. judeu, Uhum. ok? Não estou a dizer que todos os judeus são zionistas, Sim, mas sim. o projeto zionista é que exista uma terra para o povo judeu. Ou seja, dessa forma, então, exclusiva, uma terra exclusiva para o povo judeu, que resolveram levar a cabo este projeto em Israel, também porque dizem que quando o Messias vier à terra, todos os judeus devem ir para lá, etc, etc. Sim. Mas nós não vemos isto a acontecer com mais nenhuma religião. Exatamente. Sim. Apesar de haver estados onde a Sharia é a lei e tal, mas nós não vemos isto a acontecer. Nós não vemos mais nenhuma religião a reclamar para si o território daquela religião. Sim. Não é? E então isto é que é o zionismo. E então a ideia é aumentar o seu território e expulsar todos que não são daquela religião. O que acontece o que acontece neste projeto, digamos assim, é que aqui é que a religião vai divergindo às vezes, não é? Porque muitos judeus ortodoxos não aceitam o projeto zionista, ou seja, não querem ir para Israel já por duas razões. Uma das razões tem a ver com eles dizem que é só quando o Messias vier que tem que ir para o Estado do povo judaico. E a outra razão tem a ver também que o Estado de Israel, para ter credibilidade no panorama internacional, tem que ser um Estado, laico não é a palavra certa, mas tem que ser um Estado secular. Ou seja, um Estado onde a religião, ou seja, o líder do governo é por votação, é por sufrágio e não por indicação de Deus. Sim. E então, sendo um Estado secular, a religião, ou seja, tu corres o risco, que é o que acontece em Israel, de ter ortodoxos e no Estado secular ter uma pessoa que não é tão religiosa como os seus governantes. Não é? Um governante que não é tão religioso como os seus governantes, como o seu governado. Então muitos judeus ortodoxos também não aceitam esta alternativa para o Estado de Israel, porque eles acreditam que o Estado de Israel deva ser um Estado da religião judaica e um Estado judaico. Okay? Ou seja, um Estado onde quem manda é o líder religioso. E isso não acontece. Porque se isso acontecesse, Israel não teria o apoio que tem da comunidade internacional. Claro. Não é? Por isso este projeto zionista, de certa forma, é bastante calculista nesta forma, que foi considerado ano passado que o Estado de Israel é o Estado da religião judaica, mas não é um Estado em si judaico, não é um Estado onde quem manda é a figura religiosa, não é? Como acontece no Vaticano, como acontece na Arábia Saudita, de certa forma, como acontece em muitos estados onde a lei, por exemplo, no Afeganistão, agora com os talibãs no poder, etc. Sim, exatamente. E então isto também causa certo desconforto dentro da religião judaica, onde muitos ortodoxos recusam a forma do Estado de Israel. Mas é uma estratégia por parte de Israel para ser considerado na esfera das relações internacionais. Como dar um rótulo, não é? Pintar aqui um rótulo, mas depois existir aqui uma motivação mais política associada
que acaba por condicionar. E é uma questão que há pouco, Pedro, tu falaste, não é? Falamos pouco sobre Jerusalém. E eu tenho aqui uma questão que é, de certa forma, é quase como onde se unem todas as religiões, de certa forma, nesta zona. Ou seja, Monoteístas, sim. exatamente, existe aqui simbolicamente e historicamente aqui um significado do que é Jerusalém para todas estas religiões, não é? E eu gostava de questionar nesse sentido. Não sei se tiveste a oportunidade de presenciar Jerusalém em si, se notaste efetivamente aqui o impacto do significado desta cidade para estas religiões. Como é que é Jerusalém, Pedro? Pronto, então, se olharmos para a cidade velha de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém era uma cidade bastante multicultural. Okay. Ao longo dos anos, basta ver quem é que andou por lá, foi os otomanos, as cruzadas, sim, etc. Sempre foi uma cidade multicultural, que estava dividida em quarteirões, etc. Mas depois com estes acordos fizeram uma divisão. Existe então o quarteirão católico, o quarteirão arménio ortodoxo, o quarteirão judeu e o quarteirão árabe. Ou seja, o quarteirão muçulmano. E então estas são as divisões mais ou menos que se vê dentro da cidade velha de Jerusalém. Mas depois, quando olhamos para o ponto de vista religioso, o que nós estamos a ver é o mesmo fenómeno que nós vemos em Fátima, que nós vemos em Lourdes, que nós vemos em Roma, é o turismo, né? E este fenómeno de turismo faz com que houve uma piada que uma pessoa que estava connosco disse, que foi: compram os crucifixos que vêm da China e depois vão lá ao Santo Sepulcro esfregar estes crucifixos lá, não ficam religiosos automaticamente. Mas pronto, o que está ali, o que se passa ali também é um fenómeno turístico, não é? É um fenómeno turístico, e a cidade vai se alimentando desta forma. O que é que as pessoas muçulmanas têm? A esplanada das mesquitas. A esplanada das mesquitas, no fundo, existem algumas regras para quem lá vai, etc., as horas e tudo, que também são um bocado impostas pelo Estado de Israel, que também permitem que os israelitas violem estas próprias regras, de certa forma, digamos, são regras para dar liberdade religiosa às pessoas que estão lá dentro. Depois existem também aquelas partes ortodoxas e tal, que são igrejas, como nós vemos aqui, e existe uma coisa que é o tal Muro das Lamentações, onde o povo judaico também vai rezar. Não sei muito bem como é que funciona. Sim. Sei que, de facto, o que acontece neste espaço é que houve uma construção. Aquilo que é o presente, não podemos dizer que é um presente totalmente histórico. Aquilo que é o presente que nós conhecemos é uma construção que foi feita ao longo dos anos, desde o Muro das Lamentações, até podemos dizer que até as mesquitas, a esplanada das mesquitas, não é? Ali era onde estava o Templo de Salomão, por exemplo. Sim. Tudo isto é uma construção, assim como Fátima é uma construção, Lourdes é uma construção. Tudo isto é uma construção que evolve com os diversos interesses. E os interesses podem ser religiosos, podem ser de dinheiro, associados ao turismo, etc, etc. E é isto que nós vemos em Jerusalém, na Cidade Velha. Depois, Jerusalém para fora da Cidade Velha, nós vamos tendo outros fenómenos a acontecer. E temos vizinhanças porque, por exemplo, nos acordos de Oslo, a parte este de Jerusalém devia ser administrada, ou seja, a própria administração da cidade era dividida entre a autoridade palestiniana e o Estado de Israel. Mas então o que nós vemos para fora, vemos também este regime da apartheid a funcionar. E isto também é muito chocante, que é, por exemplo, na zona árabe nós quando vemos onde é que o metro anda na zona judaica, onde é que existem melhores acessibilidades na zona judaica. E uma das coisas que nós presenciamos foi que, para sair da zona árabe para a estrada principal, o semáforo demora 3 segundos e meio. Okay. Eu próprio contei. 3 segundos e meio. Todo o outro semáforo da rua principal, ou seja, da rua, digamos, israelita, demora o tempo que tem que demorar, que demoram os semáforos normais, não é? Mesmo isto aqui é um reflexo do regime do apartheid. Uma coisa tão simples, não é? Sim. Quando nós vemos, eu estava lá, eu contei, e também conduzi e tudo, e vemos que existe ali quase que uma solidariedade. Sim. Quem está a sair da zona árabe, de acelerar, estar muito atento para quando o semáforo fica verde naqueles 3 segundos e meio,
para conseguir atravessar. E 3 segundos e meio não é nada, não é? Nós Claro que não. não há semáforos 3 segundos e meio em lado nenhum do mundo, Sim. não é? E é isto que acontece também fora da cidade de Jerusalém. Agora, que é uma cidade ainda multicultural, que é uma cidade com povos de várias religiões, isso não há dúvida que ali ficamos a conhecer gente diferente de todo lado, mas depois existem estes polos, não é? Estes polos, por exemplo, o Portão Damascus, que é sempre, o Portão para a Cidade Velha de Damascus, que é sempre um polo que é o único portão da cidade onde vemos uma militarização enorme, não é? Com 3 torres de vigia, com inúmeras câmaras, com tudo isso, e depois nos outros portões não há esse problema, não é? Pois. Tudo isto faz parte deste regime de apartheid que o Estado de Israel é. Tu, quando estiveste lá, estiveste em casa de alguém conhecido? Estiveste com voluntários? Foi um grupo de amigos que resolveram fazer uma visita, que já conheciam bem, para visitar e falar com pessoas palestinianas e tentar conhecer aquela realidade melhor. Iam jornalistas, iam ativistas, iam várias pessoas neste grupo. E íamos ficando. Nós estivemos sempre, basicamente, a saltar de lado para lado. Nós estivemos sempre no mesmo lado, em hotéis, em guest house e assim. Foram visitando, não é? Foram vendo. Sim. O que é que se pode dizer às pessoas quanto a este tema? Não é? Que alerta é que podemos lançar, no fundo? E de que forma é que se pode ajudar a ir alterando este tipo de situações? Que é tudo muito complexo, obviamente, mas por onde é que se pode começar? Assim, o que eu acho sempre é que as pessoas têm que ter um pensamento crítico sobre as coisas. Claro. Porque o que nós vemos, e isto acontece com tudo, que é, aprovaram esta lei, mas nunca ninguém leu a lei, nunca ninguém foi ver o que é que ela era, sobre o que era, sobre o que era. E eu acho que o pensamento crítico é importantíssimo. E o pensamento crítico depois leva-nos também a questionar aquilo que nós vemos, não é? Porque se nós... E uma das coisas que eu acho que deve ser o maior sinal, a maior red flag para nós questionarmos esta situação é: nós temos pessoas israelitas que perceberam a sua condição de opressores e mudaram, digamos, de lado. Certo. Mas o mesmo não acontece com pessoas palestinianas, não é? As pessoas palestinianas não disseram assim, afinal os opressores somos nós, deixa-me ir para o lado dos israelitas. Claro. Não. E eu acho que isto aqui, quando nós olharmos para umas notícias das televisões e vemos sempre o mesmo, eu acho que é de nos questionarmos. Mesmo se passa agora com a questão da guerra da Ucrânia, não é? Sim. Nós olhamos para as televisões e vemos, afinal a Rússia está a atacar, mas o que é que se passa? Será que não há nada diferente a acontecer? E quando começamos a olhar em detalhe, vemos, afinal a Ucrânia... Eu não estou de certa forma a justificar a invasão da Rússia, mas eu percebo completamente e sei esta agressividade por parte da Rússia, esta invasão injustificada de um Estado que tem todo o direito à sua soberania. Mas a questão é que nós estamos a ver e é que existe, de certa forma, para justificar a agressividade, ou seja, não é para justificar, para mostrar a agressividade russa, existe um branquear daquilo que é a Ucrânia. Sim, quase como se não existisse, não fizessem nada. Não é? Existe um branquear daquilo que foi todas aquelas pessoas não brancas que quiseram sair da Ucrânia e não deixaram. Não é? A questão dos homens não poderem sair da Ucrânia. Exatamente. E as mulheres poderem sair, a questão de ter soldados, até russos, a lutar do lado ucraniano de extrema-direita, não é? O que nós vemos neste momento a mim custa-me imenso eu não vejo muita televisão, mas ir à minha box e chegar ali a uns canais e dizer, estes canais, por decreto da União Europeia, estão proibidos, são os canais russos, não é? Mas isso é censura, não é? Sim. Mesmo que eles não digam aquilo que eu quero ouvir, eu nunca na minha vida vi um canal russo, nem ia ver, mas de facto custa-me imenso isto, custa-me imenso que nós estejamos a fazer isto, e isto para mim serve como, o mesmo acontecia, se na minha televisão se aqui houvesse apenas a narrativa palestiniana e eu ligasse a televisão e me dissesse assim, o canal israelita foi suspenso, claro, eu iria ficar incomodado com isso. Sim. Eu acho que é importante é que nós possamos olhar para estes fenómenos que acontecem e sermos críticos em relação a eles e tentarmos perceber que, bem, afinal algo se passa aqui, para isto estar a ser assim, para querem controlar a informação que eu recebo, algo se passa, e ir ver mais a fundo. Claro que esta questão palestiniana é muito difícil de ver mais a fundo. É preciso
conhecer ativistas, é preciso ir. Mas, por exemplo, aqui em Portugal, eu acho que o jornal Fumaça é ótimo. Ok. É ótimo para isso. Depois existem mais alguns. Temos acesso a esse jornal através das redes online, sociais. sim, é bastante conhecido. É um podcast também tem um website. Boa. E eles fazem séries super interessantes. Tem agora uma da saúde mental, muito recente, com 8 episódios, uma investigação. Eles fazem investigação jornalística. E depois também tem sobre a Palestina, com entrevistas a alguns palestinianos também. Tem esta situação das crianças que eu falei, que eu assisti também tem essa situação descrita no podcast. Tem também uma grande reportagem sobre a segurança privada em Portugal. É espetacular. Eu acho que nós temos que começar a diversificar um bocadinho as nossas fontes noticiosas. E as redes sociais podem ser boas, mas também podem ser más para isto, não é? Claro, isto é muito importante, Pedro, não é? Esta questão da informação e a procura da informação, e é importante reconhecer estas pessoas que também acabam por criar estas iniciativas. Portanto, quem quiser aprofundar o tema já sabe, Jornal Fumaça, não é? Sim. Podem ir lá também explorar o tema, porque é muito importante informar-nos, acima de tudo, quase que com uma lente o mais transparente possível, porque é difícil encontrar informação transparente. E no fundo é como tudo na vida, não é? É sempre importante ouvirmos os dois lados da história. Exatamente. É o fundamental. Sim. Muito bem. Vamos avançar então. Eu acho que sim, eu acho que foi um bom primeiro momento, Pedro. Obrigado pela partilha. Foi muito intenso. Obrigado, eu. Temos aqui também algumas questões que ainda queremos abordar contigo. Sim, realmente muitas. Tens aqui muito para partilhar connosco. Mas nós avançamos então para a Voz da Rua. Sim, vamos fazer a nossa rúbrica. Portanto, produtor, solta aí aquele sonzinho. Olha aí. Vozes da Rua. O desafio é o seguinte, Pedro. Nós temos aqui o João, que faz uns improvisos. É verdade. Muito bons. E então o desafio é... Nós às vezes soltamos palavras e ele vai dizendo, outras vezes tentamos criar uma história e ele depois improvisa acerca dessa história. E se calhar o desafio era esse. Dares aqui um enquadramento de uma possível história, uma situação. Podemos aproveitar isto da Palestina, por exemplo. Eu acho que era interessante. E depois vemos o que é que sai. Vamos ver se eu consigo, de certa forma, tentar. O que é que tu sugeres, Pedro? Tratar. Mas, por exemplo, também para as pessoas que nos ouvem se identificarem mais, pegar nesta história das crianças e transportá-la para Portugal. Ok. De certa forma, em Portugal. Acho genial. Ok. Estás a perceber, João? Mas transportar como se acontecesse aqui em Como Portugal? se acontecesse aqui. Que desafio, Pedro. E por esta não estavas à espera. Pois. Mas estás a perceber a ideia? Estou. Imagina que somos nós que vivemos naquele contexto. Que neste momento Portugal... Neste momento Portugal é assim. Quero sair de casa, tenho medo, não sei muito bem o que é que vai acontecer. E quem sou eu? Eu gosto sempre de ter um nome. Um nome. Qual é o nome mais palestino que existe? Tens ideia, Pedro? Um nome português, não é? Pois, pois, ok. Faz sentido. Muito bom, muito bom. Só para dar aqui alguma personificação também à personagem. Eu acho que o nome bastante português é Joaquim. Joaquim. Ou Kim, Quinzinho. É o Quinzinho. Grande Kim. Então vamos levar o Kim. Vamos levar. Vamos ao escoltar o Kim até à escola, não é? Estás preparado, João? Desafiante. Gostei do desafio, Pedro. Obrigado. É sempre bom quando é desafiante, portanto vamos tentar. É isso. Vamos lá ver. Tiago, soltei o beat. Vamos lá, produtor. Vamos tentar fazer magia. Está bom de som, de nível? Acho que sim. Estão-me a ouvir bem? Para ver lá. Tá. O produtor já está a sentir o beat. Ele adora este momento. Eu sei que é o momento preferido dele do podcast. É o Bora. meu também, vamos lá. Ei, meu nome é Kim Joaquim, só para os meus amigos. É difícil estar aqui a olhar para o meu umbigo. Eu vou para a escola ou escoltado com uma carrinha atrás de mim. Eu não sei se hoje é o início da minha vida ou se é o fim. Eu estou com medo. Diariamente eu já não sei viver. Ando na rua para a escola e ando sempre a correr. Não consigo andar tranquilo, o Quinzinho está com medo. Eu já não sei se isto aqui é uma guerra ou um degredo. Eu estou com capacidade, eu só queria estudar. Queria ter trabalho e informação para poder trabalhar. Queria ter um futuro garantido, mas não consigo. Vou sozinho para a escola, nem posso ir com um amigo. Eu estou escoltado com 2 ou 3 militares atrás de mim. Eu não sei o que vou fazer, mas eu não quero viver assim. Minha mãe está sempre a chorar quando eu chego a casa. Diz, filho, vai estudar, a sério, sai da minha asa.
Isto é uma injustiça social e humanista. Já não sei o que é o objetivo desta conquista. Eu só queria poder ajudar toda a gente à minha volta, mas agora estou a deitar cá para fora o grito da revolta. Tu fecha a porta, para e pensa se isto é justo assim. Só queria mudar o mundo, mudar o início aqui. Eu sou Joaquim, a sério já não sei onde é que eu vou, mas eu não sei o nome que tenho nem quem eu sou. Tentar representar e defender a humanidade, mas vou para a escola e todos os dias chego tarde. Às vezes falta às aulas, a professora pergunta porquê. Dos outros lados os voluntários perguntam que ninguém me vê. Todos os dias toda a gera sente que eu vou perder, desaparecer, não sei onde é que eu vou parar. A sério Joaquim, tem calma, tens que respirar, tens que te deixar sentir, a sério não podes estar a chorar. Muitos fogem de lá por não ter lá qualidade de vida. Aqui em Portugal como seria devida, e agora é que eu reparei que ignorei o desafio. Mas imagina se fosse aqui em Portugal contigo. Imagina se em Portugal para ir para a escola pudesses levar uma defesa e nunca levasses uma bola se não tivesse amigos. Imagina como seria se atrás de ti andasse militares todo dia. Como é que tu vais estudar se tens medo de sair à rua? Esta é uma vida minha igual à tua. Este é o Kim, o Joaquim, podias ser tu do outro lado. Por isso mais um improviso e a todos um obrigado. Está feito, está feito. Muito bom. Difícil, pá, difícil. Muito difícil. É pá, difícil. Que eu de repente senti que... Mas eu também não disse onde é que eu estava, né? Exatamente. Disse agora. Pronto. Não, mas desafiante, obrigado. O que é que achaste, Forte, Pedro? Tenhas gostado? Muito forte. Muito forte. Vamos fazer uma pausazinha agora para um xixizinho. É, pronto, o Bruno gosta sempre desta pausa.